8 horas mais 39 minutos. 8h39, muito bom dia, especialmente a Tupanciretã, nesta manhã de quarta-feira, 21 de dezembro de 2022. Manhã de tempo estável, a temperatura aqui no centro da cidade é de 26 graus, a temperatura mínima registrada nas últimas 24 horas foi na madrugada de ontem, quando nós às 5 horas da manhã tivemos 17,1 graus. A máxima também foi ontem à tarde, quando tivemos 31,4. Arredondando 17 de mínima, 31,5 de máxima foi registrado nas últimas 24 horas. E hoje deve ser semelhante, com o tempo estável, infelizmente. Não há nenhuma tendência de pancadas ou de chuvas nas próximas horas, aliás, nos próximos dias, né? Expectativa de alguma pancada, talvez lá para domingo ou segunda-feira, talvez no início da semana que vem tenhamos alguma chuva chegando aqui até nós, que está fazendo muita falta. Mas hoje é um dia especial, hoje é um dia que a nossa Terra da Mãe de Deus comemora os seus 94 anos de emancipação político-administrativa. Tupanciretã, que segundo o histórico descrito pela municipalidade, a zona onde atualmente se ergue o município de Tupanciretã, parece ter sido um povoado inicialmente pelos índios charruas e minuanos. Fundada as missões em fins do século 17, uma fazenda jesuítica foi construída no Planalto de Coxilha Grande, onde nascem os cursos do Rio das Águas de Caneleira, Buracos e Juizinho. São os três que nascem ali e ali estava a fazenda. Ela pertencia à redução de São João e possui uma capela, currais e arvoredos frutíferos. Batidos os estrangeiros na luta pela posse das missões, depois do ano de 1801, os índios venderam os rincões da fazenda, consumindo seus gados, e retiraram-se a seguir. Após alguns anos, ficou baldio esse campo com apenas um velho rancho que servia de pouso a raríssimos viajantes provindos de São Martinho. Em 21 de outubro de 1843 foram aquelas terras incorporadas à Fazenda Nacional em virtude de uma lei. Surge então Dr. Emetério José Veloso da Silveira, para advogar a causa de Alexandre Jacinto da Silva e João Nunes da Silva, que, ocupando a região da antiga fazenda, consideravam-se legítimos proprietários dela, tendo ganho de causa. Assim, termos os dois primeiros ocupantes efetivos de Tupanciretã em Alexandre Jacinto da Silva e João Nunes da Silva. Já no ano de 1857, dissolveu-se a sociedade entre eles, ficando a estância novamente abandonada, vendida depois aos pedaços pelos herdeiros de João Nunes. Já então a denominação do local era Tupanciretã, que significa Deus, Mãe e Terra, né? Tupã, Deus, Si, Mãe, Retã, Terra, né? Que significava a Terra da Mãe de Deus, invocação da Virgem feita pelos jesuítas no idioma dos índios, né? Isso lá naqueles anos. Consta que por volta de 1835 foram morar na região Albino J. Silveira e Ana Silveira, sendo um de seus filhos Antônio José Silveira, mais tarde o fundador da povoação. Diversas famílias para lá se transladavam e trabalhando e fazendo progredir aquelas plagas, né? Essas nossas aqui. Em 1865, muitos se retiraram dali para ir combater no Exército Imperial, a tirania de Solano Lopes. Em 28 de dezembro de 1894, Antônio José da Silveira mandou efetuar a medição de suas propriedades, o que foi feito por Antônio Edler. A intenção do proprietário era amparar a quantos saídos da luta fratricida, né, procurassem um recanto onde ganhar a própria subsistência. Deram terras de Tupanciretã sem ônus algum a quem quisesse edificar, entregando-se ao Conselho Municipal de Vila Rica. Em março de 1895 estava traçada a área do futuro povoado de Tupanciretã. Antônio José da Silveira, em 19 de setembro de 1897, doava à Igreja Católica Apostólica Romana a Praça Frei Galvão, né, onde temos hoje lá a Escola Frei Galvão, o ginásio municipal, a fim de ser ali erguida uma igreja consagrada à Mãe de Deus. Em 29 de 1897, 29 de setembro de 1897, com as Soledades de Estilo, era lançada a pedra fundamental daquele templo, que na verdade não existiu. Entre os primeiros habitantes figuram Felipe Antônio Amâncio Liste, José Krebs, José Carlos de Moraes, Prudêncio Silveira, Serafim Silveira, Luiz Gonzaga de Azevedo, Augusto Charlet, Eugênio Veríssimo e alguns outros, né? Em 17 de agosto de 1903 surgiu o primeiro órgão de imprensa, o Tupanciretã, né, com N no final, dirigido pelo Vaz Ferreira, né? A população atingia, então, naquela oportunidade, em 1903, 800 pessoas aqui em Tupanciretã.
Em 20 de fevereiro de 1908, instalava-se a Charqueada, um estabelecimento exemplar, né? Já em 1913 era fundado, após uma Assembleia Popular, o primeiro colégio em Tupã-Siretã. Em 1919, instalava-se a primeira agência bancária. Em 1927, era criada a Paróquia da Mãe de Deus, né? Na Madre de Deus de Tupã-Siretã, já em 1923. Criava-se uma coletiva do povoado. E assim ia se estabelecendo no Tupã-Siretã na primeira quadra do século passado. Em 1927, iniciava-se a campanha de emancipação. Era de fato lamentável a situação jurídica, né? A rua principal era divisa entre dois municípios, Cruz Alta e Júlio de Castilhos, né? Sua arrecadação, melhor dizendo, investida nas duas sedes, nunca no povoado, que era o limite do município, né? Dos municípios de Júlio e Cruz Alta. Em 1928, a população atingiu 3.953 habitantes, a receita arrecadada chegava a 100 milhões, e a qual ia para Cruz Alta e Júlio de Castilhos. A 21 de dezembro de 1928, sendo presidente do Estado o Dr. Getúlio Dornelles Vargas, foi assinado o decreto que criou o município de Tupã-Siretã. Foi instituído com o 2º, 3º e 7º distrito de Júlio de Castilhos e o 2º de Cruz Alta, e parte do 8º distrito de Santo Ângelo, né? Naquela época, Tupã-Siretã então teria 8.000 habitantes. O decreto 4.201 foi nomeado intendente provisório Coronel Estácio Nascimento e Silva. A instalação deu-se no Clube Comercial de Tupã-Siretã em 13 de janeiro de 1929. Né? O município foi decretado em 21 de dezembro, mas se instalou em 3 de janeiro. A 6 de fevereiro de 29 realizavam-se assim as primeiras eleições aqui em Tupã-Siretã. Em 1932, ocorrendo o movimento revolucionário constitucionalista, Partido de São Paulo, contra o governo provisório da República, formou-se em Tupã-Siretã uma coluna com 800 homens sob o comando do coronel Marcial Terra, apoiando o movimento insurgente e ocorrendo pouco mais tarde a pacificação. Daí por diante, a região não foi mais palco de sucessões militares e pôde dedicar-se à construção de um dos rincões mais progressistas e acolhedores do Estado. Hoje, Tupã-Siretã é a capital gaúcha do soja, né? E mudou o seu produto primeiro, mas continuou sendo o agronegócio, né? Antes era a pecuária, agora é a agricultura, né? A Terra da Mãe de Deus, pelas suas extensas áreas e férteis terras, tem se caracterizado como esta cidade, né? E este é um pouco do que é a história da Terra da Mãe de Deus, de acordo com o histórico que está publicado pela Municipalidade de Tupã-Siretã. Nós vamos aprofundar um pouco, não da história, mas da Terra da Mãe de Deus. Vamos falar um pouquinho depois sobre ela com o seu principal dirigente, né, uma pessoa natural de Tupã-Siretã. Sua família tem origens aqui históricas em Tupã-Siretã e hoje é o gestor do município de Tupã-Siretã, o prefeito Gustavo Herter Terra, é o nosso convidado no dia de hoje para nos falar um pouquinho sobre como ele vê a Tupã-Siretã. Não será uma aula de história, e sim a visão do nosso gestor principal e também de uma pessoa que faz parte das famílias mais antigas aqui em Tupã-Siretã e nasceu, cresceu e está aqui na Terra da Mãe de Deus. Isso é um pouco daquela história que Tupã-Siretã tem e que vai ser relatada no dia de hoje aqui na nossa programação e, é claro, especialmente homenagearmos aqueles que estão junto conosco, que estão nos acompanhando e que têm vínculos com a Terra da Mãe de Deus, sendo pessoas oriundas daqui, nativas daqui, ou que vieram de fora. No meu caso, por exemplo, eu cheguei aqui com 11 anos de idade, mas tenho ligações com Tupã-Siretã. A família de minha mãe residia em Mânica Gislene, né, residia hoje é Joia, né, mas era Tupã-Siretã na época, né? Então, muitas pessoas que estão formando a Tupã-Siretã são nativas, outras não, aqui na Terra da Mãe de Deus. E a todos os que compõem a nossa Tupã-Siretã, o nosso abraço, nosso carinho e nossos parabéns pelo aniversário dos 94 anos da Terra da Mãe de Deus. 8h48, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, que está começando agora e vai até às 10 horas da manhã, nesse dia de aniversário de Tupã-Siretã, no oferecimento de rede de farmácia São João. Aproveite o verão com ofertas da farmácia São João, kits de protetor corporal, protetor facial, tem pó-sol em gel, em spray, tem protetor labial, enfim, tem um monte de artigos para você aproveitar. Aliás, o verão está começando hoje, oficialmente, né? Mas o calor já está presente aqui a nós e especialmente a chuva está fazendo falta, mas é o verão que nós temos aí e você tem que usufruí-lo protegido.
Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próspero. Do plantio à colheita, passando pela agricultura de precisão, a cooperativa Cevale está sempre ao seu lado e ela está à sua disposição também aqui na Terra da Mãe de Deus. Aqui em Tupã, na RST 392, no quilômetro 2, na Ceira da Cidade. Telefone para contato é o 3272-4246. Teseus 30, esse produto que tem revolucionado o mercado em um problema tão comum entre os homens, a impotência sexual. Teseus 30 você encontra na farmácia e drogaria de sua preferência. Oferecem para você o programa Variedades nesta manhã.